Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no site os hinos que são indicados para serem louvados no tema de cada lição. Se você clicar em cima do hino, você terá acesso então ao áudio desta canção e a letra, para que você ensaie e cante juntamente com os irmãos, cante juntamente com a igreja na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando batalha espiritual. É o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta revista foi comentada pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. Seja bem-vindo e vamos meditar na palavra de Deus, conforme escreveu Tiago na sua epístola, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 10. A nossa batalha espiritual, ela é todos os dias. Nossa batalha espiritual é contínua. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no Natal, no Ano Novo, na festa de aniversário, nas comemorações que você vai no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, nós estamos em uma contínua guerra espiritual. Por isso, todos os dias, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo para que possamos vencer esta batalha espiritual. O nosso inimigo, ou inimigo de nossas almas, ele busca um espaço para entrar na nossa vida e destruir a nossa vida espiritual. Esse inimigo, Satanás, ele não é adversário de Deus. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus é sobre ele. Porque Deus tem poder maior do que ele. Esse inimigo, Satanás, ele é adversário da igreja. Veja o que diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, esse inimigo, Satanás, ele é o inimigo da igreja. Mas breve nós venceremos esta guerra. Breve nós teremos a nossa vitória, porque o Senhor Jesus prestes vem para levar a sua igreja, para levar o seu povo desta terra, e para sempre nós estaremos com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos no capítulo 1, capítulo 16, e o versículo de número 20, ele diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Então Satanás, o mundo e a carne são inimigos diários da igreja. Diariamente nós estamos em batalha espiritual.
Mas Satanás é quem está por trás de toda a atração maligna que o mundo oferece para distrair o povo de Deus, para distrair a igreja do Senhor, para desviar a igreja de Deus do seu objetivo. É ele que está por trás também do comportamento, dos sentimentos e também de atitudes da carne, que às vezes o homem dá lugar. E então ele entra na vida dessas pessoas que dão lugar às obras da carne. E quando ele entra, ele dificulta os filhos de Deus, dificulta a igreja andar. Ele coloca barreiras para que a igreja não permaneça servindo ao Senhor. Jesus disse que o ladrão, e quando ele diz aqui ladrão, Jesus usa uma metáfora. Ladrão é como se Jesus estivesse chamando o diabo de ladrão, porque ele vem senão para roubar, matar e destruir. Ele está matando os sonhos das pessoas. Ele está roubando a alegria de muitas pessoas. Ele está destruindo a vida de muitas pessoas. Isso todos os dias, todos os momentos, a cada instante ele está trabalhando nesse sentido de roubar, matar e destruir. Muitas famílias estão se desfazendo a cada dia, inclusive cristãos estão com as suas famílias sendo destruídas por causa do inimigo, às vezes por causa de Satanás, que através dos demônios vem ocupar a vida das pessoas. Através do mundo, Satanás também está por trás desse sistema mundano e atraindo pessoas ao pecado. Através da carne, que às vezes as pessoas dão espaço para que os demônios trabalhem em suas vidas, e muitas famílias estão sendo destruídas através da infidelidade conjugal, que causa então os divórcios, que causa então até mortes. Assim então ele destrói as pessoas e leva essas pessoas à condenação eterna juntamente com ele, que já está julgado e condenado ao inferno. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo então faz aqui uma lista das obras da carne. Nesta lista, ele vai dar o nome de atitudes, de sentimentos, de desejos, de prazeres que o homem pratica conforme a sua carne. Mas no final, Paulo vai dizer coisas semelhantes a estas. Veja o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, que eu acabei de falar agora, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então, é necessário
que tenhamos cuidado sobre todas essas coisas, porque o inimigo da igreja, o inimigo de nossas almas, ele está buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa destruir, roubar a sua alegria, tirar a sua paz. E para isto ele usa pessoas que dão espaço aos demônios que vêm perturbar a igreja, que vêm atrapalhar a igreja a andar nos caminhos da verdade. Satanás, como inimigo da igreja, ele trabalha com mais insistência em 3 áreas na vida das pessoas. Sorrateiramente, ele atrai a humanidade ao pecado sexual, ele atrai o povo ao amor ao dinheiro e também à ganância pelo poder. Dentro dessas 3 áreas, esse inimigo, ele quer tirar a igreja dos caminhos do Senhor e distanciar ainda mais o homem dos caminhos de Deus. Então, o pecado sexual é a vergonha e a perca da moralidade. Isso envolve toda a prática sexual fora dos padrões divinos, fora dos princípios bíblicos. Outra coisa, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a ganância, é a cobiça pelas riquezas, para ter mais bens, para ter mais riquezas do que as outras pessoas. Esse tipo de desejo faz com que as pessoas tomem atitudes, e essas atitudes, elas são prejudiciais às pessoas que assim fazem, são prejudiciais à família, são prejudiciais à sociedade e, enfim, alcança até ao próximo, dando prejuízo também às outras pessoas. As atitudes de um ganancioso é a mentira, é o engano, é a violência, é a ilegalidade quanto às leis de um país e até mortes para conseguir o desejo de satisfazer o prazer da carne. A ganância pelo poder. Para alcançar esse objetivo, as pessoas procuram prejudicar sempre quem está acima dele, quem galga um posto maior do que ele. Então ele entra com calúnias, mentiras e, em muitos casos, até homicídios para que suba naquele trono, para que alcance um poder maior. O desejo de tais pessoas, assim, é tomar posse da autoridade de outros, mas fazem isto não com seus próprios méritos, fazem isto através de mentiras, através da violência, através das calúnias, do falso testemunho, das fofocas, dos fuxicos, para ter o poder. E quando o poder é ainda maior, muitos até tiram a vida de pessoas para que ele possa estar ali e ter aquele posto maior. É a ganância pelo poder que procura tirar, afastar o homem ainda mais da presença de Deus, para que o homem fique sempre distante de Deus. Então, a igreja do Senhor, nós precisamos ter cuidado com o inimigo de nossas almas, que busca sempre a quem possa tragar. A carta de Tiago, ela é extremamente prática. Alguns teólogos a consideram como os provérbios do Novo Testamento. Esta carta é como se fosse um comentário dos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
principalmente quando nós lemos o Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Você encontra ali pelo menos 10 exemplos de citações e aplicações que Tiago faz do ensino de Jesus. Nós podemos ver aqui pelo menos 4. Jesus disse em Mateus 5:12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos. Tiago 1:2, ele disse: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Em Mateus 7:21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que cumpre a vontade de Deus. Tiago 1:22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Mateus 5:19, Jesus disse: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir esses mandamentos, aquele que fazer a vontade de Deus e ensinar conforme ele está guardando, conforme ele está aprendendo, ele tanto pratica quanto ensina. Jesus disse aqui que esse será grande no reino dos céus. E Tiago 2:10 diz: porque qualquer que guardar esses mandamentos, qualquer que guardar toda essa lei, mas ele tropeçar, o que ele não pode é tropeçar. Ele precisa guardar esses mandamentos, guardar a vontade de Deus e assim praticar, colocar em prática a vontade do Senhor na sua vida. Mateus 5:4, Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tiago 4:9 diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Durante o ministério de 3 anos de Jesus Cristo, o seu meio-irmão não creu nele. Mas depois da ressurreição de Jesus, os evangelhos relatam que Jesus fez uma aparição especial para Pedro e a Tiago. Muitos teólogos acreditam que Tiago, que escreveu esta epístola, tenha sido então esse meio-irmão de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 5, ele disse que foi visto, ou seja, Jesus foi visto por Pedro e depois pelos 12. No versículo 7 do mesmo capítulo, Paulo escreveu dizendo: depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. É interessante observar que assim que se converteu, Tiago foi imediatamente considerado um dos principais líderes da igreja do Novo Testamento. Se nós lemos Atos capítulo 15, nós vamos ver a primeira assembleia, a primeira reunião de obreiros, a primeira assembleia de líderes da igreja primitiva, da igreja do Novo Testamento. E nós vamos ver aqui que todos falam, mas a última palavra, a decisão final,
vai ser a palavra de Tiago. Atos 15:13 diz: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: homens irmãos, ouve-me. Então foi esse Tiago a quem o apóstolo Paulo se referiu também na sua carta aos Gálatas, onde relata que quando ele foi a Jerusalém, havia ali 3 homens, e estes 3 homens eram considerados a coluna da igreja. Gálatas 2:9, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja. A tradição conta que Tiago foi jogado do pináculo do templo e espancado até a morte por um sumo sacerdote. Isso teria provocado então uma revolta contra o sumo sacerdote na comunidade judaica e a consequente expulsão do seu posto. Quando em 70 depois de Cristo o general Tito destrói Jerusalém, os judeus devotos, eles acreditaram que tudo o que aconteceu na cidade de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, aconteceu como se fosse um castigo por tudo que havia acontecido com Tiago, por ter então o sumo sacerdote espancado Tiago até a sua morte. Como essa epístola é uma das cartas gerais, então ela aparece no final do Novo Testamento, junto com as outras cartas que assim também são chamadas de epístolas gerais. Mas na verdade acredita-se que ela tenha sido uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Isso mesmo antes que Paulo escrevesse algumas de suas cartas. Isso no ano 45. Quando nós estudamos esta epístola, parece que Tiago queria equilibrar o ensino do apóstolo Paulo. Tiago, ele quando escreve a sua epístola, ele diz que principalmente no 2º capítulo de sua carta, ele é enfático em afirmar que não somos salvos apenas pela fé, mas pela fé acompanhada de obras. O apóstolo Paulo também foi enfático nos seus ensinos, principalmente na carta que ele escreveu aos Romanos, e ele fala da justificação pela fé e não pelas obras. Quando ele escreve aos Efésios capítulo 2 e versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Então, e ele diz que a salvação não vem pelas obras. Ou seja, as obras em si, os homens quando praticam as obras, somente as obras, achando que a salvação vem para eles sem as obras, sem a fé, e que podem alcançar salvação através das obras, eles se enganam, porque é necessário que creiam em Jesus Cristo, é necessário que tenham fé em Cristo. Teólogos acreditam que Tiago tenha escrito, então, antes que houvesse qualquer gentio convertido, e por isso ele fala de fé acompanhada de obras, porque os judeus cristãos que ainda seguiam a lei, eles praticavam, eles davam valor mais às obras do que à fé em Cristo Jesus. E por isso acredita-se que Tiago tenha escrito esta carta aos judeus cristãos que ainda guardavam a lei.
O que Paulo e Tiago dizem sobre fé e obras? Paulo ensina que a salvação é recebida pela fé, conforme Efésios 2:8. Tiago não diz que a obra salva. Ele diz que sem obra a fé é morta. Somos justificados pela fé, mas não a fé verdadeira sem que haja a boa vontade de fazer as obras. Então é necessário que tenhamos uma fé genuína, uma fé verdadeira. Todos aqueles que têm uma fé genuína, que têm uma fé verdadeira em Cristo, as obras, elas aparecem na sua vida de uma forma natural. As obras vão se expressando através das atitudes, através das palavras, através do comportamento cristão, através do bom testemunho, através de gestos, através das suas pisadas, do seu amor a Deus, do seu amor ao próximo. As obras, elas vão naturalmente acontecendo na vida daquele que tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Fazer as obras com sinceridade é o testemunho prático do caráter cristão de uma fé verdadeira. Então faz parte do caráter cristão as obras, porque as obras, elas são expressadas conforme a fé, porque a fé é interior. E os cristãos verdadeiros, eles expressam esta fé do seu interior através de tudo aquilo que se faz. Tiago nos mostra que naqueles dias havia hostilidade no meio das comunidades cristãs. E como hoje, há divisões, há rixas, há brigas, há competições na Igreja de Cristo. Quando ele inicia a sua carta, Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e contendas? Aí ele diz: dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Ele está dizendo que as guerras e as contendas, elas procedem do interior das pessoas. Se nós dermos lugar à carne, se nós dermos lugar às obras da carne, se nós dermos lugar a sentimentos que desagradam a Deus, a coisas semelhantes às obras da carne, então a expressão, o comportamento, os gestos, as atitudes dessa pessoa, ou a nossa atitude, vai ser conforme aquilo que está dentro de nós. Se no seu interior tiver trevas, as obras serão de trevas, mas se for luz, as suas obras serão de luz. Deleites que Tiago diz aqui é o mesmo que o hedonismo, a concepção da vida segundo a qual o prazer é a finalidade, o bem supremo da vida, é a glorificação dos sentidos, e Tiago chama aqui de deleites. Os deleites estão na carne, está no homem interior, e nós precisamos vencer todos esses sentimentos, nós precisamos vencer essas atitudes, precisamos vencer o nosso interior, essa batalha interior, para que nós possamos gerar luz dentro de nós, para que Cristo habite na nossa vida, para que o Espírito Santo habite em nós, através dos frutos do Espírito. Quando nós produzimos os frutos do Espírito na nossa vida,
é claro que o nosso comportamento cristão, é claro que a nossa vida cristã vai condizer com a palavra de Deus. A força dos prazeres que operam na nossa vida produz então um clima de regras sociais dentro das igrejas. O espírito de contenda entre os cristãos é produto da carnalidade humana, pelo intenso desejo de prazer. Então, o espírito de contendas é produto da carnalidade. O homem carnal, ele produz frutos das obras ele produz obras da carne. E daí tudo que ele faz, tudo que esse homem faz, ele faz segundo a carne. E por isso há competições na igreja, por isso há brigas na igreja, por isso há fofocas na igreja, por isso há contendas na igreja, porque homens que se dizem homens de Deus, cristãos que dizem seguir a Cristo, estão dando lugar à sua carne e produzindo obras da carne, como contendas, invejas, rixas, mágoas, brigas e outras coisas más. É o homem dominado pela carne que produz, é o homem dominado pela carne que produz problemas na igreja, porque ele é carnal. Todo carnal, ele dá problema para o seu pastor. Todo carnal dá problema, ele produz problemas aos irmãos, porque ele é carnal. Diferente do espiritual que ajuda, diferente do espiritual que faz crescer o reino de Deus. Tiago diz que o homem sujeito a Deus põe em fuga o diabo. E quando nós colocamos em fuga o diabo, nós matamos os desejos, os prazeres e as vontades da carne. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. As consequências dos verbos no versículo 2 esclarece muito bem o que nós estamos falando aqui. Cobiçar, matar, invejar, combater, fazer guerras, não são desejos inspirados por Deus, são inspirados pelos deleites e pelos prazeres da carne. Quando Tiago fala que matar, ele não quer dizer que havia assassinatos na igreja. A figura empregada aqui pelo autor da epístola é de uma guerra entre as pessoas nas igrejas, como eu estou dizendo. Contendas, brigas, rixas, de um para com o outro, isso na igreja, porque são crentes carnais dando problemas. Era o espírito de contenda carnal, natureza puramente humana e nada de Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, a ganância, a avareza, as obras da carne faz com que o homem se distancie, faz com que os cristãos se distanciem de Deus. Romanos 8:5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, aqueles que não dão lugar ao Espírito Santo, que entristecem ao Espírito Santo com as suas obras carnais, com os seus feitos carnais, eles matam o Espírito na sua vida, morrem espiritualmente e faz com que as obras da carne apareçam na sua vida, causando problemas na igreja. No versículo 3, Tiago lembra
o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus 7. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pedis e não recebeis, disse Tiago, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. O homem não sabe como pedir. O cristão não sabe orar. E na maioria das vezes, as nossas orações são para agradar a nossa carne. E quando é assim, às vezes, na maioria em geral, nós não recebemos de Deus. Porque imagina se tudo que nós pedíssemos fosse atendido por Deus. Seríamos infelizes. Muito do que nós pedimos não é o melhor para nós. Nós achamos que o que nós estamos pedindo é melhor para nós. Mas Deus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, Ele percebe que aquilo pode ser bom para você, mas não é bom para o reino de Deus. E também a oração não é obrigar a Deus a fazer aquilo que você quer. Não é obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Não. Pedimos muitas vezes, não recebemos porque nós pedimos mal. E quando nós pedimos muitas vezes, não somos abençoados porque nós pedimos, o que nós estamos pedindo está fora dos planos de Deus para a nossa vida. Está fora dos propósitos de Deus para a nossa vida. Como escreveu Jeremias, e Deus disse que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos sonhos às vezes não são os sonhos de Deus. Os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos projetos, não é aquilo que Deus quer para nós. E Deus diz que os pensamentos deles o pensamento dele é maior do que os nossos pensamentos. Que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus é maior do que os nossos caminhos. Então, pedimos muitas vezes e não recebemos porque pedimos mal. São os deleites, os prazeres que nos levam a pedir mal. E isto fora da vontade divina. Calvino certa vez disse sobre este assunto. Ele diz que queriam fazer de Deus o ministro de suas concupiscências. As nossas orações, ela traz sempre de Deus para nós 3 respostas. Ele pode dizer sim para a sua oração. Ele pode dizer espera para a sua oração. Mas ele pode dizer não. E isso é bíblico. Ele disse sim para Ezequias, quando Ezequias estava doente e a doença dele era uma doença mortal. Deus enviou Isaías para profetizar para Ezequias que ele morreria daquela doença. E quando Isaías, saindo da casa de Ezequias, Ezequias vira o rosto para a parede e faz uma oração a Deus. E antes que Isaías saísse do pátio, Deus ordena que Isaías volte. E então abençoa Ezequias com mais 15 anos de vida. A resposta foi um sim imediato. Mas o nosso pedido também Deus pode dizer assim, espera. Como ele disse para Ana. Ana esperou muito tempo, assim como Sara
e Abraão também esperaram muito tempo para ter Isaque. Ana também esperou muito tempo e sofria com as zombações de Penina, até porque Deus tinha um plano na vida de Samuel e ainda não era o tempo chegado. Mas no tempo certo, Ana esperando, ela recebeu a bênção de Deus. E ela, que era estéril, começou a gerar filhos. Mas ele pode dizer não também. Ele disse não para Paulo. Paulo, que disse sofria com um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, que o importunava a sua carne. E ele diz que orou 3 vezes a Deus para que o Senhor afastasse aquele problema, aquele espinho na carne que ele sofria. E Deus respondeu para Paulo: não, Paulo, a minha graça te basta. Então, as respostas para as nossas orações podem ser sim, pode ser espera e pode ser também um não. Mas isso o Espírito Santo, com certeza, ele vai falar para você. Outras exortações de Tiago à igreja no capítulo 4. Não usar Deus para os seus propósitos. Não use Deus para os seus propósitos. Deus conhece. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele sabe da sua vida. É claro que nós devemos orar. É claro que nós devemos pedir. É claro que nós devemos buscar a Deus. Mas nós não podemos usar Deus para os nossos propósitos, porque os propósitos de Deus é que são para nossas vidas. Outra coisa, ele fala sobre o desapego das coisas terrenas. Não podemos ficar apegados às coisas terrenas. Não podemos ficar apegados às coisas deste mundo, devemos nos apegar às coisas eternas. Devemos nos apegar às coisas celestiais, às coisas do reino de Deus, aquilo que faz bem para a nossa vida espiritual, aquilo que faz crescer o reino de Deus. É isso que deve ser o nosso apego, deve ser o primeiro na nossa vida, as coisas eternas, porque as coisas terrenas, elas se acabam por aqui mesmo. Não serem amigos do mundo. Tiago 4:4 diz que a amizade do mundo nos torna inimigos de Deus. Então, não podemos ser amigos do mundo. Não podemos concordar com esse sistema mundano que quer destruir famílias, que quer destruir pessoas, que quer desmoralizar famílias inteiras, sociedades inteiras. Não podemos concordar com o pecado que cresce a cada dia neste mundo corrupto de destruição. Precisamos combater o pecado, falar a verdade, anunciar a salvação, pregar o evangelho, falar do amor de Deus e combater contra a corrupção, combater contra a idolatria, combater contra tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não condiz com a Bíblia Sagrada. Ele fala também que Israel adulterou. Assim como Israel adulterou, como que Israel adulterou? Israel foi adorar deuses estranhos de outras nações e deixaram de adorar a Deus, deixaram de adorar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
e foram para outras nações adorarem a Azera, adorarem outros deuses, e não adoraram a Deus. Ou seja, eles traíram a Deus, eles adulteraram. Sabe o que é adulterar? Adulterar é o mesmo que misturar. Se você coloca um copo de leite e depois você coloca um outro copo de café, você adulterou o leite com o café. Se você tem meio copo de café e coloca meio de leite, você adulterou o leite. Então, adultério é mistura. E o que o povo de Israel fez foi se misturar com as outras nações. Também a desobediência a Cristo é um adultério espiritual. A igreja deve obedecer e seguir o que Cristo nos ensinou. Quando nós fazemos ao contrário, quando nós saímos desse alvo, nós pecamos, nós adulteramos, nós traímos a Cristo. É como se nós estivéssemos crucificando a Cristo novamente. Mas também os cônjuges cometem adultérios. E os adultérios levam aos divórcios. E os divórcios destroem família, traz tristeza para familiares, para amigos. Então, estas e outras exortações de Tiago estão no capítulo 4. Tiago não deixou meio termo. O cristão não deve ser mundano. O cristão deve ser cristão. Deve seguir a Cristo e cumprir com aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Tiago 4:5 ele diz: ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aqui Tiago está falando sobre as pessoas que substituem Deus por qualquer outra coisa. E esta substituição é chamada de idolatria. Toda vez que você substitui, que você coloca outra coisa em primeiro lugar na sua vida e não Deus, você está cometendo o pecado de idolatria. Tiago 4:6 ele diz: antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então, os soberbos são os orgulhosos, os soberbos são os egoístas, são as pessoas que, conhecendo mais, quer pisar nos outros, e estes que fazem desta forma, os soberbos, os orgulhosos, os egoístas que pensam em si mesmos, que pensam nos seus próprios interesses e que pisam as outras pessoas porque tem mais conhecimento, ou porque tem mais riquezas, ou porque tem mais poder e pisam nas outras pessoas, demonstram uma expressão, eles expressam soberbamente, orgulhosamente, de uma forma egoísta. Essas pessoas são tolas, porque os humildes é que são exaltados por Deus, porque os humildes agem com misericórdia. Os humildes, eles são misericordiosos, eles agem com compaixão, eles são prestativos e Deus os abençoa. Mas os soberbos, eles não são exaltados por Deus. Os soberbos são rejeitados por Deus porque agem soberbamente, porque agem orgulhosamente. Tiago 4:7
ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós obedecemos a Deus, nós colocamos em fuga o diabo. Quando nós obedecemos a Deus, o diabo se distancia de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que nós façamos. Tiago 4:8, chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Como nós nos aproximamos de Deus? Os sacerdotes deviam lavar as mãos para obedecer uma tradição. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. As mãos aqui representam o exterior e não dá ideia de ação. O coração nos remete ao íntimo das pessoas. O seu interior nos dá a ideia das emoções, das efetividades para uma aproximação correta a Deus. É uma forma correta de você se aproximar de Deus com o coração, com uma vida transformada por dentro. O interior seu deve ser transformado, o nosso interior deve ser mudado. É preciso uma purificação no coração, uma purificação interior. E quando há essa purificação interna, há também uma demonstração, há uma tomada de atitudes que vai aparecer como luz na sua vida para as outras pessoas. Porque todos vão olhar para você e vai ver mudança de vida. Porque você é transformado através do seu interior. Então, tanto de sentimentos quanto de atitudes. Então, o que agrada a Deus não é a exterioridade. O que agrada a Deus é a coerência entre o seu ser, ou seja, o seu ser e o seu fazer. Você faz isso porque você é. Quer dizer, eu faço boas obras porque o Senhor está na minha vida. Eu faço o que agrada a Deus porque sou transformado interiormente. Eu não faço porque muitas pessoas querem fazer para se aparecer. Jesus chamou essas pessoas como de sepulcros caiados, porque os sepulcros, eles são muito bonitos por fora, são lindos. Há sepulcros até de ouro, de prata. Há sepulcros que é lindo, é bonito, mas por dentro a imundícia, a podridão. Então há pessoas que são assim. Não tem uma transformação externa. Não tem uma transformação interna e por isso agem de forma errada externamente. O verso 9 começa com 3 verbos: sentir, lamentar e chorar. Mostra uma atitude de quebrantamento. Quando nós nos lamentamos, quando nós choramos e desta forma nos apresentamos a Deus, nós estamos nos quebrantando diante de Deus. Tiago diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Sentir pelo seu estado espiritual, lamentar-se e chorar pelos seus pecados. É isso que Tiago está dizendo, que nós devemos sentir o nosso estado espiritual e vemos que nós nada somos se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos ajudar. Nós queremos ser melhores a cada dia mais espiritualmente diante de Deus, melhorar a nossa vida de santificação.
a cada dia santificando a nossa vida para viver em santidade com o Senhor. É isso que nós queremos e nós devemos fazer como? Nos quebrantar diante de Deus. Mas como nós vamos nos quebrantar? Através do nosso lamento, através do nosso choro, entristecendo-se com a nossa vida espiritual que não está sendo muito boa e que nós precisamos melhorar. Torne-se o vosso riso em pranto. Uma correta aproximação a Deus leva então uma atitude de choro. O estado de espírito da pessoa muda quando ele faz assim. Então, quem se aproxima de Deus com seriedade, se arrepende com choro, porque ele quer desejo de mudança na sua vida. Ele quer mudar a sua vida espiritualmente. E por isso ele se apresenta diante de Deus com choro, com lágrimas, com tristeza, porque ele quer uma vida santa. Porque nós queremos uma vida de santificação. Porque nós queremos melhorar diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 10, ele diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E Tiago continua dizendo, e a vossa alegria em tristeza. Então, há uma mudança emocional no estado de espírito daquele que se aproxima em busca de santificação. Se aproxima diante de Deus buscando uma santificação. Então há uma mudança de espírito. Há choro, há lágrimas, porque genuinamente, verdadeiramente, ele está se quebrantando diante do Senhor. Como a força desse texto se acentua quando descobrimos que a palavra tristeza nos dá uma ideia de olhar para baixo, numa atitude de vergonha, como fez o publicano, do capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 13, nós vemos que o publicano, ele batia no peito, com o olhar para baixo, e dizia para o Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, é impossível uma aproximação mais profunda de Deus sem esse sentimento de vergonha de nossa vida espiritual. Por mais que nós procuramos ter uma vida espiritual melhor diante de Deus, mas nós precisamos ter vergonha, porque nós somos pecadores, porque nós somos errantes, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos falhos. A sua luz, ela mostrará, ou seja, a luz de Deus, ela mostra para o homem quebrantado, para aquele que se quebranta diante de Deus, verdadeiramente, a luz mostra para este homem que assim se apresenta diante de Deus, uma vida espiritual que precisa de mudança, uma vida espiritual vergonhosa e que precisa mudar. Tiago 4:10 diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, o exemplo mais claro dessa passagem é o exemplo de Jesus. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas antes ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus deu exemplos de humildade. Ele foi humilde todo o tempo que esteve na terra e nos deu exemplos de grande humildade. Paulo nos mostra em sua carta
aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, ele diz que Jesus se esvaziou-se, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Deus exaltou a Cristo porque ele se humilhou. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, ele também nos exaltará. E deu a Cristo um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, ele foi exaltado sobre tudo e sobre todos. Mas antes, o que ele fez? Se esvaziou, se humilhou, se entregou. Assim nós devemos fazer. Nos esvaziar de nós mesmos e deixar Deus habitar na nossa vida, deixar Jesus dirigir a nossa vida, deixar o Espírito Santo nos orientar e nos dirigir no caminho da salvação, para que nós não percamos o alvo, mas que possamos estar sempre neste caminho que é a verdade. Deus resiste aos soberbos. Se você está humilhando as pessoas com o seu conhecimento, se você está humilhando as pessoas porque você tem mais bens materiais do que ele, porque se você estiver humilhando pessoas por causa do poder que você galga, quem sabe na igreja, quem sabe no seu lugar de trabalho, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça àqueles que se humilham, àqueles que se quebrantam diante do Senhor, rogando e pedindo a sua misericórdia. Deus abençoe graciosamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua família. E vamos resistir este inimigo, o inimigo da igreja, o inimigo de nossas almas, que é Satanás. Vamos resisti-lo obedecendo a Deus. Como que você resiste o diabo? Obedecendo a Deus. Você obedece a Deus e então você resiste ao diabo, ele foge de nós quando nós fazemos assim. E assim nós devemos ser, obedecendo sempre ao Senhor, agradando sempre a Deus, com a nossa vida cristã na presença do Senhor, andando conforme condiz a palavra de Deus. Até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais uma escola bíblica dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.